Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Reino da Pérsia. O Reino da Pérsia, hoje conhecido como Irã, foi uma poderosa civilização da antiguidade no Planalto iraniano. Ele se destacou por Ciro o Grande, pela divisão do território em províncias chamadas satrapias e por guerras contra os gregos. Em se tratando de sua origem e formação, podemos falar inicialmente da localização. Localizado ao sul do atual Irã, na região de Fars ou Parsa. Esses povos, eles são entendidos como tribos nômades que se misturaram a povos locais como os medos. E em se tratando de sua unificação, em 559 a.C., Ciro II o Grande teria vencido os medos e unido os reinos, criando o Império Aquemênida. Neste contexto, podemos destacar ainda os grandes imperadores deste reino, começando por Ciro II. Esse personagem teria conquistado a Lídia e a Babilônia, respeitando a cultura e a religião dos povos vencidos. Destacamos ainda Dário I, que teria criado a Estrada Real, unificando moedas e pesos e dividindo o império em satrapias governadas por sátrapas, que eram os governadores locais. Já o imperador Xerxes I ficou famoso por tentar invadir a Grécia, conflito que inspirou histórias e filmes sobre os espartanos. Mas como era o reino da Pérsia? O Império Persa, especialmente o Império Aquemênida, foi a primeira superpotência da história. Ficou famoso pela sua vasta extensão territorial, cobrindo da Índia à Grécia e ao Egito, e pela sua administração eficiente, incluindo uma rede de estradas e um sistema de correios rápido. Para entender como ele funcionava, destacamos os seguintes pilares: administração descentralizada. Nesta aquisição, o território era dividido em províncias chamadas satrapias. Cada uma era governada por um funcionário de confiança do rei, conhecido como sátrapa, que cuidava das leis e da cobrança de impostos locais. Rede de estradas e espionagem. Para conectar o vasto império, construíram milhares de quilômetros de estradas, sendo a mais famosa a Estrada Real. Eles possuíam um sistema de mensageiros a cavalo muito útil e uma rede de agentes reais chamados de olhos e ouvidos do rei, que vigiavam os sátrapas para evitar traições. Tolerância cultural e religiosa. Diferente de outros impérios da antiguidade, os persas adotaram uma política de não impor sua cultura aos povos conquistados. Eles permitiam que as populações locais mantivessem suas crenças, costumes e líderes, desde que passassem ou pagassem impostos e fornecessem soldados para o exército persa. E se tratando da religião, a religião oficial era o zoroastrismo, fundada pelo profeta Zoroastro. Era uma crença dualista focada na luta entre um Deus do bem e um espírito do mal, e introduziu conceitos como o livre-arbítrio e o juízo final. Mas e na Bíblia? O que era a Pérsia na Bíblia? Na Bíblia, a Pérsia era um poderoso império da antiguidade correspondente à região do atual Irã. A nação ficaria historicamente conhecida por dominar a Babilônia
e permitir que os judeus exilados retornassem a Jerusalém para reconquistar seu templo, sendo governado por figuras como Ciro o Grande e Xerxes. Os principais relatos bíblicos destacam as peças nos seguintes contextos. Primeiro, o decreto de retorno. O rei Ciro o Grande é mencionado no livro de Esdras como o instrumento de Deus que derrotou os babilônios e teria ordenado a reconstrução do Templo de Jerusalém no ano de 538 a.C. Profecias em Isaías chegam a chamá-lo de ungido. A rainha Esté, outro nome importante. O rei Assuero, identificado por historiadores como Xerxes I, governava um vasto território desde a Índia até a Etiópia e escolheu a judia Esté como sua rainha, salvando o povo judeu de uma espécie de massacre. Profecias de Daniel. O livro de Daniel narra eventos durante o domínio persa e traz visões que previam os conflitos sucessivos entre o Império Persa e a ascensão do Império Grego de Alexandre o Grande. Gostaram do conteúdo? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais.